abrir juntos em Efésios capítulo 2, quero ler alguns versículos, fazer um comentário breve aqui e vamos proceder com hoje o batismo e a celebração da ceia do Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, não judeus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam ou se intitulam circuncisos, ou seja, o judeu tinha o menino circuncidado ao 8º dia, aquela operaçãozinha da fimose, que era uma distinção, uma marca do judeu, e o gentio não tinha isso, então eles levavam o nome de incircuncisos, enquanto os judeus eram os circuncidados ou circuncisos. Então Paulo diz: lembrai-vos de que outrora gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque Israel foi o povo de Deus, chamado, formado por Deus para que através dele viesse o Messias. Mas nós não tínhamos nenhuma participação, porque não temos ascendência judaica, salvo por aqueles que aqui têm ascendência judaica, mas mesmo assim precisam hoje reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Então nós estávamos separados da comunidade, porque Deus tratou sempre no Novo Testamento com um povo, uma nação, uma comunidade, não apenas com indivíduos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós tínhamos deuses, mas não Deus único, Senhor Todo-Poderoso. Mas agora, olha aí, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Como? Pelo sangue de Cristo. Ou seja, a velha aliança selou o pacto entre Deus e a nação de Israel. Nós estávamos fora disso, mas em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, seu sangue derramado ali selou um novo pacto, e agora nós podemos fazer parte desta comunidade em Cristo Jesus, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, de ambos os povos, de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo o que, gente? Novo homem. A palavra aí poderia ser traduzida por uma nova humanidade. Só para você entender, o povo judeu do Velho Testamento era o povo de Deus, os demais eram gentios, precisavam entrar para a comunidade de Israel para serem um povo privilegiado de Deus. Cristo Jesus veio para estabelecer um novo pacto, onde não só o judeu tem acesso, mas agora o gentio, quer dizer, o brasileiro, o americano, o chinês, o angolano, o russo, o argentino. Então todos agora têm acesso a esta nova humanidade, essa nova nação que foi agora inaugurada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Agora judeu e gentio fazendo parte de um só corpo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos para criar em si mesmo um novo homem ou uma nova humanidade e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus,
Presta atenção agora que ele começa a usar algumas metáforas, algumas palavras que simbolizam o que nós somos em Cristo Jesus. O Ocidente, com toda a filosofia iluminista de 2 séculos atrás, introduziu esse individualismo, de nós cuidamos de nós mesmos, no sentido eu e mais eu. Mas a Bíblia não trata o povo de Deus como indivíduo, mas trata como corpo, como comunidade. Nós fazemos parte de uma comunidade. Por isso a igreja é chamada de corpo de Cristo. Nós somos os seus membros em particular. Salvação é algo que acontece no contexto da coletividade. Nós somos inseridos no corpo, batizados em um corpo. É no corpo que o Espírito Santo se manifesta. E infelizmente alguns crentes em Cristo acham que tudo acontece ao redor dele, na casa dele, na vida dele, na pessoa dele. Ele lê a Bíblia sozinho, ele Jesus, ele não precisa de igreja, não precisa de comunidade, não precisa de grupo pequeno. Esse indivíduo nunca leu a Bíblia direito, porque o Senhor não veio para cá para salvar indivíduos e deixá-los à mercê de si mesmos. O Senhor veio para salvar o homem perdido e inseri-lo numa comunidade, corpo vivo de Cristo, chamado igreja, onde os dons se manifestam, onde o Espírito se manifesta. Olha o que ele diz: reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos quem? Judeu e gentio, o que era da família de Deus e o que não era da família de Deus, e agora foi adotado. É como se Deus tivesse uma grande família com filhos legítimos e também filhos adotados. E agora nós somos um só, pertencemos a uma só família. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? Da família de Deus. Fomos adotados. Agora nós podemos dizer: somos também povo de Deus, pertencemos à família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, daquilo que nos foi ensinado e legado pelos apóstolos e profetas, não pelos pastores ou padres ou sacerdotes ou papa ou quem quer que seja. Não. O fundamento da nossa fé, do edifício que é construído por cada vida que Jesus transforma, a base do edifício é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode colocar nenhum outro fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. E aqui a doutrina, o ensino que nós seguimos é a doutrina apostólica, é o ensino dos profetas, conforme está na Escritura. E aqui diz: sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É a ideia de que ao construir um edifício na época de Cristo e no Velho Testamento, você tinha que colocar uma pedra angular no canto do edifício para balizar toda a construção, de pedra sobre pedra sobre pedra. Então o fundamento é a doutrina, mas a pedra angular que formata a igreja, que dá sentido a tudo que vai acontecer, que sustenta tudo, chama-se Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode colocar nenhum outro fundamento, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Maria, nem Francisco, nem Cícero, nem Armando, nem ninguém pode ser o fundamento. Cristo é o fundamento, e a palavra dele, a palavra revelada através dos seus apóstolos e profetas na palavra de Deus, conforme nós temos a Bíblia hoje, no qual, ou seja, nessa pedra angular, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E aqui nós não estamos falando de santuário de pedra,
nós não estamos falando de tijolos, nós estamos falando de pedras vivas, que somos nós. É você que entregou sua vida a Cristo, é você que vai ser batizado hoje e inserido nesse corpo, pedra viva, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que interessante aqui, né? Ele diz que esse edifício de seres humanos está sendo edificado para que Deus, o Espírito Santo, habite no meio deste povo. De novo, não é tijolo. A gente vai sair daqui a pouco, daqui 1 hora, 1h30, a gente vai estar saindo desse lugar. E as pessoas ainda bem que conhecem a tenda da IBC, e não a igreja, porque a igreja não fica aqui. A igreja sai para os bairros, ela se reúne em grupos pequenos, ela tem uma consistência de corpo de Cristo, e quando ela se junta, 2 ou 3 em nome de Jesus, através dos grupos pequenos que foram aqui anunciados, e falamos sobre isso na semana passada com tanta veemência e tanta importância. Deus habita no meio do seu povo, Deus se manifesta no meio da igreja. O crente que se diz fora da igreja, o que não precisa do corpo e da comunhão, ele não entende, ele está rejeitando o próprio Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo de Cristo. E isso é muito comum no nosso meio. Nós temos pessoas provavelmente sentadas aqui que acham que não precisam se tornar membro de uma comunidade, porque ele se basta como o corpo de Cristo. Ele é a própria igreja ambulante, andando por aí sozinho. Na verdade, ou por ignorância, ou por não conhecer, ou por petulância, ou por orgulho, por autossuficiência, essas pessoas não se conectam ao corpo de Cristo e não compreendem o mover de Deus através do corpo, defeituoso, com problemas, com dificuldades, tendo que suportar, tendo que perdoar, tendo que amar, mas é corpo de Cristo vivo, e você não pode abrir mão de ser membro de um corpo, de uma igreja local, seja esta ou seja qualquer outra igreja. O que esses irmãos estão fazendo aqui hoje à noite é exatamente isso. Deixe-me dar um pouquinho mais de algumas características aqui desta igreja corpo vivo de Cristo. Lá em Atos diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Certa vez, o filósofo Aristóteles foi indagado: o que é um amigo? Aristóteles respondeu: uma só alma habitando em 2 corpos. Isso é um amigo. Ou seja, são 2 corpos, mas que têm uma alma comum, de forma que eles se entendem. E eu fico pensando: se Aristóteles estivesse vivo hoje, o que é que ele diria se ele visse uma só alma habitando em 3.000 corpos? Corpo de Cristo é isso: uma só alma, um só coração, uma só mente, um só objetivo, Cristo Jesus o Senhor. Todos nós servos de Cristo, irmãos uns dos outros, quer a gente goste do outro ou não, somos um só corpo em Cristo. E igreja, preste atenção, nós não vamos muito longe no nosso objetivo de pregar o Evangelho, de ver vidas transformadas, de ver pessoas emocionalmente quebradas sendo restauradas, casamentos restaurados, indivíduos restaurados. Nós não vamos muito longe se nós não preservarmos esta unidade e não compreendermos que nós pertencemos uns aos outros. A igreja de Jesus não subsiste dividida. Uma casa dividida não subsiste. Jesus disse isso. E a igreja é isto, corpo. Você precisa fazer parte de uma comunidade, pertencer a ela, deixar o sangue da vida de Cristo passar por você como um membro ligado e não desconectado, como um dedo quebrado, tirado, decepado. Não existe isso.
Um membro dilacerado, uma perna não subsiste sozinho, um pé não subsiste sozinho, uma orelha não subsiste sozinho, um olho não subsiste sozinho. Cada membro subsiste à medida que ele está conectado ao corpo, cuja essência, cuja cabeça é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é importante essa noção de corpo de Cristo, de igreja. O mundo hoje carrega a marca da solidão. Perdemos a privacidade e a comunidade. Mesmo dentro das estruturas eclesiásticas podemos amargar a solidão, porque não desenvolvemos relacionamentos mais profundos, ou não nos envolvemos em grupos pequenos, e não compreendemos essa dinâmica do corpo que é a igreja. Na história antiga, o homem vivia em comunidades fechadas, reclusas, relacionais. A história da igreja desenvolveu-se na base de comunidades como os essênios, de onde veio João Batista, ordens católicas como beneditinos, franciscanos, moravianos, albigenses, valdenses, anabatistas, os quakers. E hoje nós vivemos uma espécie de desintegração das grandes denominações, com autonomia de igrejas que também, independentes, mas mesmo assim buscam vida comunitária, e isso precisa ser preservado hoje a todo custo. Na verdade, essa necessidade de vida comunitária é característica dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Pois mesmo os que não conhecem a Deus, anelam pela comunidade. Olha o PCC, olha as gangues, olha os roqueiros, os clubes de chorinho, os aposentados se juntam, os meninos de rua se juntam, os times, os clubes, o corporativismo profissional, o high society ou a high society, os atletas, os motoqueiros, os surfistas. Eles vivem em comunidade, porque nós, intrinsecamente, precisamos uns dos outros. Temos que reconhecer que a vida em comunidade, a vida de igreja, não é uma invenção humana. Não pode ser mantida ou preservada pelo esforço humano. Não pode ter vida sem o elemento divino, ou seja, o Espírito Santo de Deus, e sem o vínculo do amor. A igreja é chamada, preste atenção em alguns termos coletivos, o povo de Deus. Desde o princípio Deus nos criou para a comunhão. Aliás, Ele mesmo tem comunhão com a Trindade quando diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem sozinho não pode experimentar comunidade. A mulher foi necessária para que o eu desse lugar ao nós, como um reflexo do façamos nós divino. A queda foi o quê? A busca do eu sem ele e sem ela. O resultado foi alienação, solidão, superficialidade. O ser humano egoísta que pensa que apenas o que importa é ele, só ele. Foi isso ou foi esta a consequência da queda? Deus enviou seu Filho Jesus para que através da unidade, da comunhão de pessoas estranhas, nós pudéssemos resgatar a verdadeira comunidade divina. O Babel humano foi substituído pelo Pentecoste divino, quando o Espírito Santo habita em cada um de nós que cremos no Senhor, e Ele nos constitui um só corpo. Deus está interessado em formar uma comunidade e não lidar com indivíduos isolados. Nós temos a nação de Israel, os santos, como nós lemos, corpo de Cristo, amados, fiéis, irmãos. Deus está reconciliando o homem consigo mesmo, mas também com o seu próximo, formando assim comunidade. Já falei que Jesus veio inaugurar um novo pacto. Nós somos a comunhão dos santos. Comunhão não é o item do cardápio eclesiástico, mas é uma definição da própria natureza do povo de Deus. Comunidade, aliás, comunidade vem de comunhão, sociedade, coisas em comuns, e é o que nós temos: koinonia, associação uns com os outros. A comunidade ganha importância fundamental na aceitação e na vivência do Evangelho. A coisa é tão séria que em 1 Coríntios, no capítulo 5, em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo fala claramente que qualquer pessoa fora do corpo de Cristo está entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que a alma seja salva no dia do Senhor.
É como se a igreja fosse um grande guarda-chuva, protetor da integridade do crente em Cristo Jesus, porque Deus lida com a comunidade. Quando ele é excluído, jogado para fora, ou tenta viver uma vida isolada, sem compromisso com a igreja, ele está totalmente à mercê da ação do inimigo de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. É triste, mas é isso que a Bíblia diz. E o nosso desafio continua sendo esse: que você se insira no corpo de Cristo, faça parte dele, aprenda a conviver em comunidade, não seja egoísta, não fique na periferia da comunidade, venha para dentro, defina-se. Aliás, uma das coisas que nós aprendemos nessa pesquisa é que nós temos um grande número de pessoas que frequentam a IBC domingo à noite, e muitos até porque só podem no domingo à noite, e às vezes nem podem durante a semana. Mas alguns que simplesmente, é possível que haja alguns que simplesmente vêm aqui, sentam aqui e pronto, e vão embora e acabou. Recebeu a ministração da palavra? Amém? Se você não conhece Jesus, venha e continue vindo até que o Senhor ilumine o teu coração e você encontre Cristo como Senhor e Salvador. Mas se você é daquele tipo que já é crente em Cristo Jesus e vem aqui apenas para o banquete da pregação, ou do ensino, ou da ministração, ou da música e etc., e você está determinado a não se envolver no corpo de Cristo, eu quero dizer que você está trazendo juízo sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, arrependa-se, mude de ideia e una-se ao corpo. Abra sua vida e seu coração, seja participante, deixe de viver o eu para viver o nós. E eu não quero fazer de você um prosélito, membro da IBC, não. Que você se filie a qualquer igreja que prega o Evangelho em qualquer lugar desta cidade, mas não fique isolado, porque isolamento é uma invenção do diabo e não do Senhor. A invenção do Senhor, a criação do Senhor chama-se comunidade, onde nós vivemos ligados uns aos outros, onde nós podemos não conhecer a multidão toda, mas nós sabemos que há irmãos amados com quem podemos contar, orar, participar, podemos congregar, podemos ofertar, podemos receber a bênção, podemos abençoar, podemos exercer os mandamentos recíprocos e podemos responder também à autoridade que Deus constituiu sobre a sua igreja, a liderança pastoral. E você tem a quem prestar contas na sua vida espiritual, seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo. Então, meu amado, você que está aqui hoje à noite, o grande apelo talvez, ao olharem para essas vidas que vieram aqui hoje à noite, dizendo eu quero ser batizado biblicamente, que você seja constrangido pelo Espírito de Deus. Embora você tenha tido decepções, porque é o que acontece com muitos irmãos, há muitas histórias. Eu já fui da igreja, eu já pertenci à igreja. Aliás, é tão engraçado quando você vai na casa de detenção, ou você vai no IPPS ou no IPPO, e você conversa com o pessoal que cometeu algum delito, que mais tem um indivíduo que diz assim: irmão, eu já congreguei. Ele diz: eu já congreguei, eu já fui crente. É um termo que, aliás, não existe, né? Porque quem nasce do ventre da mãe não pode dizer eu já fui filho dela. Já viu algum filho dizendo para a mãe assim: eu já fui filho de Deus, sabia? Quem nasce da família de Deus jamais perde a sua filiação. É possível que você tenha sido um frequentador de igreja sem compromisso com Cristo, que nunca nasceu de novo. Mas se você nascer da água e do Espírito, aí sim, você está no reino de Deus, você está na família de Deus, está na comunidade de Deus. Ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado, vamos fazer isso. Saia da periferia. E não é porque você senta lá atrás ou senta aqui na frente, não. Mas deixe daquela postura de que não, acho que eu não tenho nada a ver com isso aí. Entendeu? É como aquele indivíduo que acha que o dinheiro que Deus deu a ele para o avanço do reino de Deus é dele. Ele faz o que ele quer. Não é ali, é lá, é acolá, é onde ele quer. Ele que manobra tudo. Ele é a igreja. Ele é o apóstolo, o profeta, o pastor, o diácono, o sacerdote. Ele é tudo. E ele toma conta. Ele é a igreja autossuficiente. Tem tudo. Ele oferta e ele mesmo recebe a oferta.
Ele canta para ele mesmo. Ele lê a Bíblia para ele, em pé. Um eco no espelho, solitário, sozinho. Não vive vida cristã. Não compartilha para poder se submeter ao corpo de Cristo, por onde o Espírito opera com poder. Então hoje à noite eu quero celebrar o fato de que essas pessoas estão aqui para o batismo. Deixa-me dar uma palavra rapidinho sobre o batismo para a gente prosseguir aqui. Batismo bíblico que nós praticamos aqui é algo que está na palavra de Deus. Cristo foi batizado com quantos anos de idade? 30, adulto. Eu fui batizado quando eu era menino, mas não sabia de coisa nenhuma. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Convém cumprir toda a justiça. Ele se identificou com João Batista e seu grupo, porque João andava batizando e pregava o arrependimento. Quando alguém se arrependia, era mergulhado nas águas. Jesus, pecado, não precisava ser lavado de pecado algum, mas ele se identificou com João, quis fazer parte da comunidade de João Batista e cumpriu toda a justiça, se submeteu como homem a fazer parte de uma comunidade, e a partir dali passou a caminhar com João. Então Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, não foi aos 3 dias, uma semana, um mês, como se faz hoje por aí. Jesus não apenas foi batizado adulto por opção, mas ele orientou a que nós fizéssemos discípulos de todas as nações e os batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem que ele deu à igreja. E o batismo é uma consequência da sua confissão pública. Confessou Cristo Jesus como Senhor, se tornou um discípulo do Senhor, agora você vai ser batizado biblicamente em águas. E aqui significa mergulho na água. Por que mergulho na água? Porque foi assim que Jesus foi batizado. Ele entrou no Jordão, saiu do Jordão. Entrou na água e saiu da água. O eunuco no Novo Testamento foi batizado exatamente desse jeito. A gente vê a igreja lá no Novo Testamento praticando batismo em águas. Por que nós não batizamos por aspersão? Seria muito mais rápido, muito mais fácil. Era só jogar um spray, né? O pessoal ali estava resolvido. A gente não faz isso porque enquanto nós tivermos água, se não tiver água, usa areia, usa o que for, mas ninguém vai deixar de ter no batismo, enquanto tivermos água nesse planeta, temos no batismo o símbolo desse mergulho que Paulo diz em Romanos capítulo 6, é morte, sepultamento e ressurreição com Cristo para uma nova vida. E nós temos na Bíblia, a palavra batismo significa mergulhar, só isso. Então, se eu sou um cristão autêntico, eu quero seguir o que diz a palavra de Deus. Eu não preciso inventar nenhuma forma de batismo diferente. Eu posso fazer do jeito que é. Numa piscina, no mar, numa lagoa, onde for. Então, a imersão do crente na água significa que ele está sendo sepultado com Cristo. Tchau, mundo velho. E quando ele sai da água, simboliza o ressurgir para uma nova vida. Estas águas, embora limpas, não têm poder para lavar nenhum pecado de ninguém aí. Então, batismo não é para lavar pecado original. Esse é um pretexto. Porque se batiza criança? A Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. Não há nenhum exemplo de criança batizada no Novo Testamento. Porque batismo não lava pecado de ninguém. Quem lava pecado é o sangue de Jesus. Quem lava pecado é o perdão que Jesus Cristo deu na cruz do Calvário. Ele tem poder para perdoar os pecados. E os pecados foram perdoados porque cada um aqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então é isso que significa ser batizado em águas. E é o que nós vamos fazer hoje em nome de Jesus. E todos vocês que estão aqui hoje à noite, que tragam à memória a importância de pertencer, não só a Jesus, mas ao corpo de Jesus. Não vem com essa história de que você é de Jesus, ama Jesus e não ama a igreja de Jesus. Isso é a maior mentira que o diabo pode pregar e colocar na tua cabeça. Não aceite. Quem é que diz que ama a Deus não vê enquanto não é capaz de amar o irmão a quem vê? Quem é que diz que pode amar Cristo e
não amar o corpo de Cristo? A sua igreja. É uma contradição das maiores. Tem gente que diz assim: não, eu sou do reino, só se for o pequeno do reino. Nada a ver com reino. Reino? Que reino? Reino de quem? Você é do reino de Cristo, então você é da igreja de Jesus, você é membro responsável, parte da comunidade, leva as cargas uns dos outros, faz parte de um grupo pequeno. Ah, não deu certo, teve problema, teve confusão. Tem confusão desde o... Está lembrado? A pessoa, se você fosse do grupo pequeno de Judas Iscariotes, imaginou a confusão que seria? Tendo o seu líder de grupo pequeno morrendo como ele morreu, vendendo o seu senhor por 30 moedinhas. O que você ia fazer? Acabou o mundo, meu líder, olha o que ele fez, entregou Jesus. Por isso que a Bíblia diz: olha para Jesus, autor e consumador da fé. O homem é homem como você. O outro falhou, você também vai falhar. Meu irmão, perdoa, vai em frente. Não desiste do projeto de Deus, porque viver comunidade não é projeto do seu irmão que falhou, é projeto de Jesus que nunca falha. Amém? É assim que nós vamos vencer o inimigo. Então nós vamos orar, abençoar a vida desses amados irmãos, e nós vamos prosseguir com essa festa maravilhosa. Gente, isso aqui é igual um berçário, está nascendo, né? Os bebezinhos que estão sendo integrados na família de Deus. É momento de celebração. Eu imagino como o meu Senhor, o nosso Senhor, está se sentindo à direita do Pai em majestade, ao perceber pessoas que são batizadas biblicamente.